Essa cabeça no cabelo. 43. Que chorinho lindo. Oh, meu Deus. Tava vermelhinho? Não. É pequenininho, fala sério. Pequenininho. Mas So dá pra you você know to ver. keep your band on your wrist, Yes, right? yes. Your number matches the baby and mom's. Yeah. That's the way we're going to identify you as daddy. Yeah. He's opening his eyes. You have to drop yourself to the desk. Olá pessoal, estou aqui de volta. Hoje eu vim contar para vocês a história do Austin, uma história linda de superação e de muito amor. Ai, meu Austin, meu Austin. Para começar essa história, eu quero contar sobre a nossa gravidez. A gente não esperava ter um bebê, a gente estava num momento da vida de muitos planos, conquista e objetivos diferentes. Então, a nossa gravidez foi uma surpresa para nós dois e devido a alguns problemas também de saúde, a gente não acreditava que poderia ter filho naquele momento. Quando eu descobri que estava grávida do Austin, assim, foi uma alegria enorme, mas também um susto. Porque quando você tem uma notícia de um filho e não se espera, tudo muda. E dali começou as nossas mudanças de plano, de tudo na vida. Eu descobri minha gravidez de 5 semanas, eu acho que eu já falei isso no outro vídeo. Quem não viu, quem não assistiu, assiste por favor, tá bem legal. Eu tô falando um pouquinho sobre pré-natal, sobre parto. Mas continuando, aqui eu descobri uma clínica, me deram uma indicação, uma amiga minha, de uma clínica que você faz o ultrassom, com 10 semanas você já consegue descobrir o sexo do bebê. E é 99% de certeza. Então, como eu tava muito ansiosa para saber o sexo do Austin, eu logo com 10 semanas já marquei um ultrassom nessa clínica. E fui fazer. Quando cheguei lá, fiz meu ultrassom, tudo ok, bonitinho. A médica que fez o meu ultrassom falou pra mim, olha, você tá com um cisto no seu cordão umbilical, mas isso não é nada demais não. Isso é fácil de resolver. Só avisa seu médico pra ele estar consciente e tá. Aí eu fui embora, tudo, depois de umas 4 semanas. Por coincidência, nessa mesma semana que eu fiz esse ultrassom, de 10 semanas, eu também fiz os exames de sangue que o hospital pediu, que é aqueles exames que faz pra síndrome de Down, pra ver se vai ter alguma anomalia, algum problema. Aí eu peguei, quando foi pra minha consulta, eu cheguei pro médico e falei, olha, a médica que fez o meu ultrassom pediu pra falar que eu tô com cisto no meu cordão umbilical, eu tô um pouco preocupada, o que isso significa. Aí o médico falou pra mim, olha, isso não é nada demais, pode esquecer, costuma sumir com 20 semanas de gestações, a maioria das pessoas que tem desaparecem com o tempo. Mas eu queria te falar uma coisa, o seu exame de sangue veio com uma alteração. Ele não veio especificando o que o seu bebê tem, mas seu bebê tá com algum problema. Ele veio com uma alteração no AFP do exame. Eu não sei explicar direito o que isso significa, mas enfim. É que o meu bebê tinha alguma anomalia, alguma malformação grave. E ele falou, quando isso acontece, a maioria das vezes é porque o bebê tá com espina bífida. Eu nunca tinha ouvido falar, então eu peguei e saí do hospital com o Bruno, fomos correndo pra casa pra estudar, pra ver o que estava acontecendo com o bebê. Quando abri Google, como sempre, meu mundo caiu ali, porque eu vi que a doença era muito grave, meu bebê ia ter problema, talvez nunca ia andar, tem inúmeros problemas e sequelas. Eu peguei e fiquei arrasada, chorei, o Bruno chorou,
mas a gente tentou manter a calma. O Bruno é muito meu parceiro, então a gente sempre conversou muito, sempre tentou resolver tudo da melhor forma. E ele falou, amor, vamos fazer o seguinte, vamos esperar os próximos exames, vamos tentar conhecer melhor do assunto, vamos pesquisar mais a fundo e tudo. Enquanto isso, a gente foi ganhando tempo, o médico pediu aquele ultrassom que é especializado, vê cada órgão do bebê, um morfológico, acho que chama, e aí vê todas as partes do corpinho do bebê. E nesse exame ele pediu para especificar para a coluna do bebê para ver a malformação. Quando eu fui fazer esse exame, eu observei que a médica passou bem rápido na coluninha do bebê e eu vi que estava tudo certinho. Mas depois ela pegou e foi para alguma outra parte que ela ficou muito tempo. E aqui tem uma diferença do Brasil. O ultrassom a gente faz, a gente não tem acesso, vai tudo direto para os médicos. Você não pode pegar o ultrassom e o médico também não pode falar nada do bebê. Então você faz o ultrassom, você só fica sabendo como o bebê tá na próxima consulta. Eu pedi para falar como que tava, se a malformação era grave, se a situação do meu bebê, e ela não quis me falar. Quando passou uma semana, o hospital me ligou. Eu não consegui falar com eles, passei o telefone pro Bruno, falei, amor, você sabe quando eu tô nervosa, meu inglês não sai, por favor, conversa com eles. Era uma médica e ela falou pro Bruno assim, olha, o seu bebê não tá com espina bífida, o seu bebê tem uma onfalocele, ele tem órgãos pra fora da barriga dele, a gente ainda não sabe qual órgão e a quantidade. Isso tá ligado a outras síndromes e seu bebê ou vai nascer e vai morrer, ou seu bebê vai nascer e vai ter problemas pro resto da vida. Aí o Bruno perguntou pra ela assim, eu falo isso pra minha esposa? Agora ela falou, fala sim, porque vocês vão precisar tomar algumas decisões. Aí o que eu fiz? O Bruno foi, me deu a notícia, eu já chorando, porque eu já vi ele conversando com a mulher no telefone, já tava entendendo que o assunto era sério, já daquele desespero. Fui pesquisar sobre onfalocele. E aí peguei as piores coisas do Google também, porque eles nunca te dão as coisas boas, né? Só as piores. E o máximo de informação que eu fui podendo obter sobre aquilo, eu fui tendo. Quando passou mais ou menos uns 7 dias, eu disse pro Bruno, amor, eu como mãe tive uma decisão. Independente do problema que o Austin venha a ter, eu tô preparada pra ter ele. E daqui pra frente eu quero que a gente lide com isso com fé, com esperança e que a gente acredite que vai dar tudo certo. E o Bruno falou, amor, se você tá assim e quer isso, eu tô com você. A gente foi para um terceiro ultrassom especializado, que era para ver qual órgão dele estava para fora. Eles encaminharam a gente para um outro hospital, porque precisava de uma máquina de ultrassom que não tinha no hospital para fazer a pré-natal. Quando eu fui lá, o médico disse para mim assim, olha, o seu bebê tá com o intestino para fora. Então foi nesse momento que eu descobri que era só o intestino. Não é muito grande, tá um tamanho razoável, mas seu bebê tá com algum problema na perna. Eu preciso chamar o médico do setor geral para ele conversar com você. Ele me chamou um médico, o médico veio até mim com uma equipe, com mais umas 2, 3 pessoas. Falou para mim, olha, o seu bebê, o tamanho dele não tá batendo com as semanas de gestações e a gente não consegue enxergar uma das pernas do seu bebê. Eu quero que você faça um exame que chama amniocentese e depois que você fizer esse exame, eu te aconselho a abortar, porque seu bebê vai ficar muito mal. Seu bebê, ele não tem muita esperança de vida, e inclusive você vai ter um bebê que não anda. Aí eu saí daquela sala com o pedido de exame que ele já me entregou na mão, arrasada, fui andando assim. Eu lembro que a gente entrou num corredor bem grande assim no hospital e eu olhei pro Bruno e falei pro Bruno, eu não vou fazer esse exame. Esse exame é um exame invasivo e o próprio exame já me causava aborto. Ele tem uma porcentagem que ele já pode causar o aborto na mulher. E naquele momento o Bruno olhou pra mim e falou pra mim, amor, se você não quer fazer, a gente não vai fazer. Você quer ter o nosso filho? Eu falei, quero. Ele falou, então a gente vai ter. E naquele momento a gente estava decidido a não fazer mais nada que fosse trazer problema ou trazer possibilidades de aborto pra gente. Eu rasguei o exame, fui embora do hospital com o Bruno, chorando, chateada, mas confiante. Começamos uma nova etapa da nossa vida, que foi uma etapa que a gente começou a buscar por fé, por esperança, por acreditar e ver que tudo aquilo que os médicos estavam falando ainda não era suficiente pra gente, porque a palavra final seria de Deus. Eu até agradeço muitas pessoas, eu tive muito apoio nessa época, eu tive pessoas que iam na minha casa orar comigo, eu tive pessoas que me mandavam mensagem todos os dias, que eu via meus áudios longos chorando todos os dias, e eu sou muito grata a elas, não vou falar o nome de todo mundo, porque essas pessoas sabem quem elas são. E a gente começou essa etapa. Quando eu voltei pro meu pré-natal, eu disse pra médica assim,
A partir de hoje eu quero saber se o meu filho tem alguma síndrome sim, mas eu quero saber isso só através de exame de sangue. Então se vocês puderem pedir exames de sangue especificados em síndrome pra mim, eu quero fazer todos, mas não quero fazer nenhum exame invasivo nem nada que venha trazer problema pra mim e pro meu bebê. Até minhas 30 semanas de gestação, todos os meus exames de sangue deram alterados, só que não vinham com nenhuma síndrome conclusiva. Eles me ligavam sempre e falavam, olha, seu resultado tá dando alterado, mas a gente não sabe que tipo de síndrome seu bebê tem, não tem como saber. E todos os meus ultrassons, nenhum conseguia ver a perninha do Austin. Era a perna direita, ela nunca aparecia. O Austin nasceu de 36 semanas, ele veio com as duas pernas, ele veio sem nenhuma síndrome e praticamente perfeito. O Austin nasceu com 4 centímetros do intestino para fora. 3 horas depois ele foi para cirurgia. E o Austin veio um menino pra mostrar pra gente que realmente é Deus que sabe das coisas, sabe? O Austin passou 14 dias no NICU. O NICU é uma espécie de UTI neonatal aqui. Ele passou por outra cirurgia depois do processo de pôr o intestino pra dentro, porque o intestino grosso dele estava rompido. Então eles tiveram que cortar uma parte e fazer uma colagem. Ele começou a alimentar depois de uma semana. Ele começou a mamar no peito e ganhou alta com 14 dias. A gente foi pra casa, na consulta de retorno dele, 15 dias depois, o médico me deu a notícia que ele tinha uma hérnia inguinal, que a gente ia precisar reinternar ele pra fazer a cirurgia, mas foi uma cirurgia mais leve, ele ficou só 2 dias no hospital. A recuperação também foi muito tranquila e ficou tudo bem. A gente venceu uma etapa da vida que nos trouxe muita fé e nos ensinou muito. Mas nossa história não acabou aí. Quando o Austin estava com 6 meses, eu comecei a introdução alimentar dele. E eu amamentei exclusivamente até o 6º mês. E me preparei muito para a introdução alimentar dele por saber que ele tinha um intestino um pouco mais sensível e menor. Então eu queria fazer tudo perfeitinho para não ter problema. Mas não eram os meus planos, e sim os planos de Deus. O Austin, na primeira semana de alimentação dele, ele começou a ter vômito e febre consecutiva aqui em casa numa sexta-feira, 9 horas da noite. E quando foi 4 horas da manhã, a gente correu com ele pro hospital. 10 horas a gente recebeu a notícia que o Austin estava indo para cirurgia em estado gravíssimo, porque o intestino dele tinha rompido. Ele teve um vazamento de comida por toda a barriguinha dele. Os médicos tiveram que fazer retirada de todos os órgãos para fora para lavar. Dessa vez foi um pouco pior porque quando o Austin nasceu a gente sabia o que estava acontecendo. A gente preparou para ter um bebê que ia operar, que ia vir com problemas e até preparou para muito, sabe? E quando ele passou mal a gente não estava preparado. Então foi um baque muito grande e um sofrimento enorme para todo mundo aqui em casa. Ele ficou 25 dias no CTI, eu passei os 25 dias dentro do hospital com ele sem vir para casa. E a recuperação foi muito difícil, muito delicada. Para encerrar esse vídeo, eu gostaria de agradecer você que ficou aqui até o final comigo, tá? Escutando a minha história. Mas a mensagem que eu quero passar é que a gente nunca deve perder a fé. A gente nunca deve perder a esperança. A gente deve sempre acreditar que o impossível é possível sim. E não há nada mais lindo e mais forte nessa vida do que a fé de uma mãe. O que existe no coração de uma mãe move qualquer coisa nesse mundo. O amor de uma mãe é inexplicável, sim. E se você conhece alguém que está passando por algum problema na gestação, que vai ter algum bebezinho que tem qualquer probleminha que seja, que precisa de um pouco de esperança na vida de fé, mostre esse vídeo. Se quiser conversar, interagir comigo, eu estou sempre disposta a ajudar. Se você conhece alguém que já passou pelo processo de João Faloccelli, quer ter um pouco mais de conhecimento, eu tenho todo um grupo que eu faço parte de mães, a gente conversa sempre, troca experiência. Então, não deixe de levar essa mensagem para alguém se você sabe que essa pessoa precisa, se essa pessoa precisa ouvir uma palavra de uma mãe. E, principalmente, não deixe de acreditar. Acredite sempre, tudo é possível. Mais uma vez, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, me deixe saber, deixe um comentário, dê um like. E muito obrigada. Abraço, pessoal!